Recentemente saiu uma notícia que parece que o Liverpool quer 65 milhões de euros pelo Endrick. E pensando no cenário atual do Real Madrid e o quanto eu acho que o Endrick não vai ter espaço no time, eu queria fazer esse vídeo aqui para comentar sobre isso, né? Minha opinião do o que eu acho que o Endrick deve fazer, se ele tem que sair do Real Madrid, se ele tem que permanecer em busca de espaço, se o Liverpool é uma boa ele saindo do Real Madrid, né? Eu vou comentar tudo disso nesse vídeo aqui. Vou comentar também se vale a pena pro Real Madrid vender o Endrick. Mas enfim, eu acho que essa notícia aí muitos de vocês viram, né? O Liverpool quer 65 bilhões, lembrando que essa é a proposta inicial, ou seja, se o Real Madrid pedir um pouquinho mais, eu creio que o Liverpool pode aceitar, né? Já que o Liverpool estava atrás do Barcola do Paris Saint-Germain, só que o Barcola, aparentemente o PSG quer 140 milhões, 170 milhões de euros nele, aí o Liverpool desistiu e tava procurando o Endrick. Então, pô, o Liverpool tem dinheiro, tropa. O PSG queria 170 milhões de euros no Barcola, mas o Liverpool queria oferecer próximo dos 100. Ou seja, o Liverpool tem dinheiro, mano. A verdade é essa, o Liverpool tem dinheiro e tem dinheiro pra gastar. Então, acho que se o Real Madrid pedisse 70, 75, o Liverpool poderia aceitar, tá? Então, não acho que 65 seria o preço fixo da negociação. Agora, pensando do lado do Real Madrid, será que seria uma boa vender o Endrick? Cara, todo mundo aqui no Brasil sabe que o Endrick é um moleque muito promissor, né? Ele tem 19 anos, jogou muito aqui no Palmeiras, teve uma boa passagem no Real Madrid, eu diria, nos minutos que ele jogou. Acho que ele foi bem, ele mostrou que ele tem potencial. No Lyon foi muito bem. Enfim, o Endrick tem muito potencial. E a verdade é que, pra mim, não vale a pena pro Real Madrid vender o Endrick. Só que aí a gente tem que pensar no lado do Real Madrid. A verdade é que o Real Madrid não parece enxergar o Endrick como isso tudo que a gente aqui do Brasil fala não, tá? Porque nas últimas 2 temporadas o Endrick não teve minutos, praticamente no Real Madrid. Sempre quando jogou foi sempre Copa ou entrando em final de jogo. Então a verdade é que a diretoria do Real Madrid, ou os técnicos que passaram no Real Madrid nesses últimos anos, que foram alguns, tá? Não enxergaram o Endrick com todo esse potencial. Então não, eu não descarto que o Real Madrid queira vender o Endrick. Eu não acho que é uma boa, mas eu não descarto, porque a verdade é que o Real Madrid nunca levou o Endrick a sério. A verdade é essa. O Endrick chegou a ser terceira opção, atrás do Mbappé, obviamente, isso a gente já vai comentar, mas também atrás do Gonzalo Garcia. E acho que o Real Madrid mostra que ele não tá tão assim empolgado com o Endrick com a contratação do Ian Diomandé, tá? Eu sei que são posições diferentes, mas tem muita coisa a ver. E já passando nessa parte de minutagem do Endrick, se o Real Madrid realmente conta com ele, eu quero analisar o elenco do Real Madrid, porque se a gente analisar o elenco do time, a gente provavelmente vai ter mais ou menos a noção de se ele vai ter muitos minutos, se ele vai ter pouco, se ele vai entrar de vez em quando, enfim. Todo mundo sabe que o Endrick, ele é um centroavante. Na teoria, ele disputa a posição com o Mbappé. E o Mbappé é titular. Se o Endrick for disputar a posição com o Mbappé, o Endrick vai ser reserva para sempre no Real Madrid. Mas você deve pensar, mas o Endrick é um cara móvel. Ele na seleção brasileira jogou de ponta direita, no Lyon jogou de ponta direita. Então, aí vem outros dois caras que pra mim estão na frente do Endrick, que é o Rodrigo, que tá lesionado, então não vai jogar muito essa temporada, pelo menos na parte inicial, mas também tem o Diomandé. E é por isso que eu acho que a contratação do Diomandé, ela é prejudicial pro Endrick. Por quê? Porque pensando no Real Madrid ideal, a gente tem Vinícius na ponta esquerda e Mbappé no ataque. Esses dois aí, o Endrick não vai roubar posição. Bellingham de meio atacante e na ponta direita seria uma incógnita, né? Porque a gente tem o Diomandé, a gente tem o Rodrigo, mas o Rodrigo tem LCA. Então, teoricamente, se o Diomandé não fosse contratado, o cara que assumiria essa posição seria o Endrick. Mas a verdade é que o Real Madrid foi lá no Leipzig e pagou 140 milhões. Então, o Real Madrid não confia no Endrick, a verdade é essa. O Real Madrid preferiu pagar 140 milhões, 125 mais variáveis em um jogador, do que manter um cara que já tá na casa. Então, talvez isso mostre que o time não confia. Aí você para pra olhar. Mbappé, 27 anos, vai ter mais 5, 6 anos chutando baixo de ótimo desempenho. Endrick não vai roubar a posição do Mbappé de centroavante. Vinícius Júnior, 25 anos. Pô, vai ter mais 8, 9 anos de desempenho alto nível. Endrick não vai roubar a vaga do Vinícius Júnior. Diomandé, 19 anos, contratação de 140 milhões de euros. O único jeito de o Endrick passar o Diomandé na hierarquia do clube é se o Diomandé for muito mal. Mas a verdade é que a gente não pode contar com
isso, né? E tirando o Diomandé tem o Rodrigo, 25 anos também, mais 8, 9 anos de alto desempenho. Isso se ele permanecer no Real Madrid, o que eu acho possível. Então a verdade é que o Endrick no ataque tá atrás de pelo menos 4 carinhas aí que são jovens e tem mais muitos anos pra se desenvolver. O Endrick vai ser reserva no Real Madrid. A verdade é essa. A gente pode debater se ele vai ter uma minutagem maior, não. Mas a verdade é que o Endrick vai ser reserva. E novamente, a contratação do Diomandé, mas não só a contratação do Diomandé, a contratação do Carlos Spi demonstra que o Real Madrid não confia no Endrick. Que, pô, pra um time ter 2 centravantes, já tá ótimo. O Real Madrid tinha o Mbappé e supostamente o Endrick, mas aí foi lá e contratou o Carlos Spi para substituir o Gonzalo Garcia, que era, na hierarquia do clube, acima do Endrick também. Então, pô, de centroavante, o Endrick é papo de terceira opção, tá? Provavelmente. De ponta direita, que é a segunda posição dele, né? A gente tem o Diomandé e o Rodrigo quando voltar. Então, o Endrick não vai ter espaço no Real Madrid. Pra mim, o Endrick tem que sair, tá? Acho que não dá, cara. Acho que não dá. O Endrick não é ponta esquerda. O Endrick de centroavante não vai ser titular. Se pá, não vai ser nem a segunda opção. E de ponta direita não vai ser titular. Se pá, não vai ser nem a segunda opção. Então, pra mim, o Endrick tem que sair do Real Madrid, galera. O Endrick tem 19, 20 anos, né? Acho que ele fez aniversário recentemente. E ele tem que sair. E aí, voltando ao tópico do início do vídeo, o Liverpool ofereceu 65 milhões de libras, eu acho. Cara, se eu fosse o Endrick, eu aceitava ir por Liverpool, tá? A verdade é que o Liverpool não tem um tamanho que tem o Real Madrid, mas é um dos top 3, top 5 melhores times da história. Maiores times da história, na verdade. Então, se eu fosse o Endrick, eu iria pro Liverpool. Cara, não vai ter espaço no Real Madrid. No Liverpool tem o Ekitike e o Isaac, mas o Ekitike, ele é um cara mais móvel, consegue jogar nas duas pontas. Tem o Wirtz, mas o Wirtz é meio atacante, então não vai influenciar em nada. Tem o Isaac, mas o Isaac também é móvel. Então, pô, é tudo desenhado pro Ekitike, pro Endrick, perdão, e bem no Liverpool, cara. A verdade é essa. Acho que o Endrick teria espaço no Liverpool. Num sistema ideal do Liverpool, a gente pode ver o Florian Wirtz, né, de meio atacante, o Isaac de centroavante, Ekitike caindo pra ponta esquerda e Endrick na ponta direita. Pronto, time perfeito, encaixa. O Endrick vai ter minutagem se ele for pro Liverpool. Eu diria que ele teria muito mais minutagem do que ele teria se ficasse no Real Madrid. E pro Liverpool vale a pena, que está contratando um cara de 20 anos por 65 milhões de libras, que pro que o Liverpool gasta não é tanto assim. Você vai contratar um cara que pode ser um dos melhores atacantes do futuro e você tem a garantia que você vai dar minutos para ele, de um cara que já tá aprovado na Europa. Ah, mas não tá aprovado no Real Madrid. Tá, mas foi pro Lyon e foi muito bem. Então acho que a questão do Endrick é o Real Madrid. Se o Endrick não tivesse no Real Madrid, pronto, se o Endrick tivesse no Barcelona, acho que o Endrick teria minutagem. Ele que já estaria bem mais provado em um clube grande do que se estivesse no Real Madrid. Porque a questão é que o Real Madrid, a briga pela titularidade é com o Mbappé, cara. A verdade é essa. Então, pra mim, vale a pena pro Liverpool comprar o Endrick. Não é um jogador que supostamente sairia caro, né? 65 milhões de libras. Pô, o Liverpool gastou cento e pouco aí há uma janela atrás, né? Há duas, na verdade. Ekitike por 70, contratou o Isaac, acho que foi por 140. Wirtz saiu por mais de 100 também. O Liverpool tem dinheiro. 65 milhões não é o problema. Então, pro Liverpool seria uma boa, seria uma grande aposta. Pro Endrick seria ótimo. Acho que ele teria minutagem no Liverpool. Acho que seria titular, ou no mínimo seria a primeira opção de reserva. Agora, pro Real Madrid, eu não sei se seria uma boa, tá? Eu sei que o Real Madrid não enxerga o Endrick, aparentemente, com todo esse talento aí que a gente brasileiro principalmente vê. A diretoria do Real Madrid, pelo menos, demonstra isso. Mas é uma perda, cara. Você perdeu um cara de 20 anos promissor. Não sei se o Real Madrid avaliaria deixar o Endrick sair por um preço, não barato, mas um preço razoável. Então, não sei. Não sei se pro Real Madrid é uma boa. Acho que pro Real Madrid não é uma boa. Mas como eu já disse antes, o Real Madrid não enxerga no Endrick, aparentemente, tudo que a gente vê. Então, acho que é possível, é uma transferência possível, tá? Mas comenta aí o que vocês acham do Endrick no Liverpool. Acho que seria bom para todos os lados. Pro Real Madrid tem um asterisco de perder uma grande promessa, mas não sei se eles tentarem negociar, né, por um preço mais alto, pode ser que vale a pena. Pô, o Liverpool ofereceu 65, deve conseguir pagar 80 e é em libra, sei lá, 90 milhões de euros, sabe? Então, acho que para todos os lados, pro Liverpool, pro Endrick e pro Real Madrid essa transferência seria positiva.
positiva, tá? Comenta aí o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os futuros vídeos. E é isso, valeu, falou e fui!